Beleza, então voltando aqui. Na aula passada nós falamos dos tipos de movimento, das classificações dos movimentos que existem na natureza, e nós vimos que os tipos diferentes de movimento que existem são classificados de acordo com como a velocidade se comporta, como ela vai se variar. Aí nós vimos que nós temos movimento retilíneo ou movimento curvilíneo, dependendo da existência ou não da aceleração centrípeta, e que temos movimentos uniformes e movimentos variáveis, dependendo ou não da existência da aceleração tangencial. E aí, depois disso, nós começamos a analisar qualitativamente o comportamento das grandezas que descreve o movimento para cada tipo de movimento. E quais são as grandezas que vão descrever o movimento para a gente? Distância, tempo, velocidade e aceleração. Então, sempre quando a gente vai analisar um tipo de movimento, eu tenho que identificar o tipo de movimento que é, e ao identificar o tipo de movimento, eu começar a enxergar como que essas grandezas vão se comportar. Okay? Na análise de como as grandezas vão se comportar, eu estou analisando a relação de proporcionalidade entre uma grandeza e outra. E aí nós vemos, por exemplo, que em movimento uniforme, né, a velocidade é constante, então a intensidade do movimento é constante, a aceleração é igual a zero, isso faz com que a cada intervalo de tempo a distância percorrida seja sempre a mesma. Vimos que em movimentos acelerados existe uma aceleração no sentido do movimento. Essa aceleração é constante a nível de ensino médio para a gente, então nós trabalhamos somente com movimentos uniformemente variáveis, e essa aceleração existindo, sendo constante, ela faz com que a velocidade aumente de forma linear. Ela sempre aumente o mesmo tanto no mesmo intervalo de tempo. E, consequentemente, a distância percorrida vai ser cada vez maior. Né? E aí vimos que a relação a relação entre uma grandeza em função da outra nada mais é do que uma análise de função. Então, a cinemática e todos os outros fenômenos da física, eles giram em torno de análise de função, o comportamento de uma grandeza em função da outra. Aí falei com vocês que funções podem, sim, ser representadas por figuras, podem ser representadas por tabela, nós vimos algumas tabelas na aula de ontem, podem ser representadas por equações matemáticas que representam o comportamento daquelas variáveis, né? E podem também ser representadas por gráfico. Então, cinemática, dentro do conteúdo de física, é um dos conteúdos que vocês mais vão ter contato com gráfico. Então, é uma oportunidade muito grande de vocês aprenderem a ler, interpretar gráficos, beleza? Que, querendo ou não, é só uma forma diferente de contar a mesma história do movimento, quando uma questão detalha uma situação de um movimento e coloca um gráfico abaixo, o enunciado e o gráfico estão contando exatamente a mesma história, mas só que com linguagens diferentes. Né? E aí, o que eu falei com vocês? Que toda análise gráfica, independentemente de qual fenômeno vocês estão avaliando, se é um gráfico de cinemática ou se é um gráfico de qualquer outro fenômeno físico que a gente estiver estudando, toda vez que vocês forem trabalhar, vocês vão verificar o que o eixo Y vai dar de informação, o que o eixo X dará de informação, o que a inclinação nos dá de informação e o que a área do gráfico pode nos dar de informação, tá? O eixo Y, basta olhar no eixo de que grandeza se trata em questão. Assim, no eixo Y, como o X, né, são informações extremamente explícitas. Então, é só você chegar lá, bater o olho
que você vai ter informação sobre o eixo X e o eixo Y. As inclinações áreas são informações que estão mais implícitas, que a gente tem que ter um pouco mais de maldade para chegar e interpretar o que essa inclinação quer dizer, tá? Detalhe, galera, isso não é uma aula de matemática, então não vou ficar discutindo aqui. Função primeiro grau é uma função linear, equação geral da função de primeiro grau, y igual a x mais b. Esses detalhes de funções, a visão matemática das funções, elas vão ser trabalhadas com Marco Túlio, tá? A minha visão aqui é muito mais de interpretação do gráfico, de leitura de gráfico e mensurações e análises extremamente mais simples do que Marco Túlio vai trabalhar com vocês dentro da matemática, tá? Agora, sempre quando vocês querem olhar o que a inclinação pode dar de informação, vocês vão ter que lembrar que inclinação é sempre uma relação de variação de y sobre x, então vocês vão pegar a unidade de medida de y, vão pegar a unidade de medida de y e dividir pela unidade de medida presente na grandeza presente em x. E aí vocês vão conseguir chegar na unidade de medida resultante daquela inclinação. A unidade de medida resultante vai mostrar qual é a grandeza em que aquela inclinação vai se tratar, tá? Vai nos dar informação. E a área do gráfico, independente de qual formato que tenha a função, se é uma função linear, se é uma função parabólica, se sai da origem, se não sai da origem, independente, é sempre uma relação de base vezes altura. Então, se você quer saber qual informação que a área vai te dar, você vai pegar a unidade de medida do eixo X, multiplicar com a unidade de medida do eixo Y, que sempre é uma relação de base vezes altura, e aí a unidade de medida resultante neste gráfico, a unidade de medida resultante neste gráfico vai ser a unidade, vai nos mostrar a grandeza que esta área vai nos dar informação. Beleza? Ok? Detalhe, galera. Se o gráfico for linear, igual esse aqui, bonitinho, fácil da gente calcular, ou for um gráfico até mais complexo, igual esse aqui, que é uma função de terceiro grau, que vocês nem trabalham a nível de ensino médio, independentemente se é um gráfico mais simples ou mais complexo, vocês têm que ter essa maturidade de olhar quais informações que cada um desses 4 pontos que eu levantei com vocês, que informações que ele vai nos dar para que vocês possam interpretar um gráfico, seja ele mais simples ou mais complexo. Agora, a questão de quantificar, de calcular inclinação e área de gráficos para que a gente possa mensurar o valor dessas grandezas dentro de cinemática ou qualquer outro estudo a nível de ensino médio, os cálculos vão sempre ser em cima de funções de primeiro grau, em cima de funções lineares, beleza? Por quê? Porque em funções de primeiro grau, funções lineares, o cálculo da inclinação é super simples. O cálculo da inclinação vai ser sempre uma variação de y sobre variação de x. E você vai pegar 2 coordenadas quaisquer da função e fazer essa variação que você vai chegar no valor desta inclinação. E a área do gráfico de funções lineares, a área do gráfico de funções lineares, elas são formas geométricas regulares. Porque, lembrando para vocês, a área de um gráfico é a região compreendida entre a função e o eixo X. Então, se a gente pegar gráficos parabólicos, exponenciais e for calcular a área deles, ou calcular a inclinação, seria extremamente complicado, porque a gente ia precisar de derivada e integral, que são ferramentas matemáticas que vocês aprendem em cálculo 1. Então, aqui não, eu só estou dando uma noção básica para vocês dentro do que o ensino médio pede.
Ok? Beleza? Então, desta forma, nós vamos analisar os gráficos de cada um dos movimentos, uniforme e uniformemente variável, para que a gente possa familiarizar com eles. Depois a gente faz uma pancada de exercícios, tá bom? Então, deixa eu limpar aqui essa tela para a gente passar para o nosso próximo slide e a gente continuar a nossa discussão. Então, olha só. Falando de movimentos uniformes, o que a gente já sabe de um movimento uniforme? É um movimento que a velocidade ela é constante. Nós sabemos que a aceleração tangencial ela vai ser igual a 0 metros por segundo ao quadrado. Então, quer dizer que a velocidade não varia em módulo. A aceleração centrípeta, a gente não está discutindo aqui, porque eu não estou pouco me preocupando com a trajetória do corpo, sim do comportamento, da intensidade dessas grandezas. Com o passar do tempo, eu sei que a distância percorrida por unidade de tempo sempre será a mesma. Então, essas são as informações básicas que nós temos acerca do movimento uniforme. Tranquilo? E essas informações podem vir numa figura, pode vir em tabela, pode vir em equações matemáticas, ou podem vir também em gráficos. Vocês vão ver, inclusive, na apostila de vocês, tem uma pancada de exercícios simplesmente de análise gráfica. Então, pensando nos gráficos de movimento, que analisam movimento, eles normalmente, não é sempre, mas normalmente analisam o comportamento de uma grandeza que descreve o movimento em função do tempo. Então, ou vai ser distância em função do tempo, ou vai ser velocidade em função do tempo, ou vai ser aceleração em função do tempo. Em regra geral, por favor, lembrem disso. Então, primeiro falando dos gráficos de posição por tempo. Nos gráficos de posição por tempo, se a gente parar para pensar, ele vai nos dar informação no eixo Y, a posição, e quando um gráfico é de posição por tempo, ele acaba também nos dando informação sobre a distância. O que eu fiz aqui, meu Deus? A distância percorrida pelo corpo, beleza? Em metro ou quilômetro, alguma unidade medida referente à distância. O eixo X, ele vai me dar o tempo, em segundo, hora ou qualquer unidade medida referente a tempo. A inclinação, que é uma relação de Y sobre X, ela nos dá metro por segundo. Então, ela me representa a velocidade. Então, sempre que eu falar de velocidade num gráfico de posição por tempo, eu tenho que estar enxergando qual é o comportamento da inclinação desse gráfico. E a área desse gráfico, que é uma relação de x vezes y, né, que é uma relação de base vezes altura, ele vai me dar uma unidade de metro segundos, que não é nenhuma unidade de medida referente a alguma grandeza da cinemática. Então, neste caso, a área do gráfico não vai me dar informação alguma. Beleza? Então, vamos pensar nesse gráfico, olhando somente esses 3 pontos. Y, X e inclinação. Então, pensando aqui neste gráfico de movimentos uniforme, de posição em função do tempo, a variação da posição, a variação da distância em função do tempo é uma relação linear. Por quê? Porque a velocidade ela é constante em movimentos uniformes. Se a velocidade em movimentos uniformes ela é constante,
constante, eu posso falar que a inclinação desse gráfico é constante. A inclinação também será constante. E o único gráfico, a única relação de funções que apresentam gráficos com inclinações constantes são os gráficos lineares, ok? Então, no gráfico de posição por tempo, movimentos uniformes, eles vão ser sempre lineares, beleza? Foi? Claro? E aí, quanto maior for essa inclinação, o que eu consigo concluir? Maior é a intensidade do movimento, porque maior será a velocidade. Quanto menor for essa inclinação, menor será a velocidade. Se esse corpo, se essa função não tiver inclinação alguma, o que eu posso afirmar? Que o corpo vai permanecer na mesma posição ao longo do tempo. Então, quando não tem inclinação, ele não tem velocidade, ele está em repouso. Ok? Beleza? Detalhe, o gráfico ele é sempre linear, mas ele pode ser uma função crescente, ele pode ser essa função crescente, se a velocidade for positiva, mas ele pode ser uma função decrescente, se a velocidade for negativa. Ele pode sair da origem, se o corpo saiu da posição zero. Ele pode sair de pontos diferentes da origem se ele sair de uma posição diferente de zero. Se a análise do movimento do corpo partir de uma posição diferente de zero. Tá? Então, são essas informações que o gráfico de posição por tempo de movimentos uniforme nos dão. Tá? Continuando. Outro gráfico que a gente pode analisar é o de aceleração por tempo. Nós vimos que se a velocidade é constante, ou seja, a inclinação que se mostrou constante, a velocidade é constante, a aceleração desse corpo, eu posso aferir que ela vai ser a aceleração tangencial, que aqui a gente está discutindo somente da aceleração tangencial, ela vai ser igual a 0 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, se a velocidade não variar ao longo de todo o movimento, ele não vai ter aceleração tangencial. Se ele não vai ter aceleração tangencial, o gráfico de aceleração por tempo, ele vai ser uma reta sobre o eixo X. Beleza? Agora, quais informações que o gráfico de aceleração por tempo ele pode me dar? No eixo Y, ele vai me dar aceleração tangencial. No eixo X, ele está me dando o tempo. Na inclinação, é a variação de Y sobre X. Então, consequentemente, vai ser o quê? Metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado, dividido por segundo. Isso dá metros por segundo ao cubo, ou seja, esta grandeza não nos vai dar informação alguma nesse gráfico, beleza? Essa inclinação não nos dá informação. E a área do gráfico? A área do gráfico ela é uma relação de x vezes y, uma relação de base vezes altura. Então, se eu pegar a unidade de metros por segundo ao quadrado e multiplicar por segundo, eu vou ter nessa relação metros por segundo, que é a unidade de medida de velocidade. Então, a área deste gráfico de aceleração por tempo, ele, em função do tempo, ele me mostra a variação da velocidade que o corpo sofreu ao longo do tempo. Tanto é que no movimento uniforme não teve variação da velocidade, então não tem área do gráfico. Tanto é que se é uma relação de base vezes altura, se a função está sobre o eixo x e a área do gráfico é a região entre a função e o eixo x, ele não vai ter área. Ok?
E aí, como no movimento uniforme nunca tem aceleração, o gráfico de aceleração por tempo sempre será uma função constante sobre o eixo x. Tá? E por fim, a gente pensar aqui no nosso gráfico de velocidade por tempo. Pensando no gráfico de velocidade por tempo de movimentos uniformes, o que eu posso concluir? Que a velocidade em movimentos uniformes, ela sempre vai ser constante. E se no gráfico de velocidade por tempo, o eixo y, ele me mostra a velocidade, esse eixo y, ele vai ter que ser constante. Então, em gráficos de velocidade por tempo de movimentos uniformes, sempre vai ser uma função constante, sempre vai ser uma reta paralela, paralela ao eixo x, beleza? Podendo estar sobre o eixo x ou abaixo do eixo x. Sobre o eixo x quer dizer que a velocidade é positiva, maior que zero, é um movimento progressivo, e se ela for abaixo do eixo x, é um movimento retrógrado. Tranquilo? O eixo x nos dá o tempo, a inclinação ela nos vai dar uma relação de y sobre x, que ela acaba me dando o quê? Metros por segundo dividido por segundo. E metros por segundo dividido por segundo é a mesma coisa que metros por segundo ao quadrado. Então, essa inclinação, ela me informa sobre a aceleração. Por isso que movimentos uniforme, ele tem velocidade, ela é constante, e aí não vai ter inclinação, porque se ele tivesse inclinação, a velocidade estaria variando. Consequentemente, teria neste corpo a existência de uma aceleração. Ok? Por isso que gráficos de movimentos uniforme, gráfico de velocidade por tempo, ele sempre vai gerar uma função constante. E a área deste gráfico? Pensando na área do gráfico, pensando na área, que informação que ela pode me dar? É uma relação de x vezes y, que é uma relação de base vezes altura, e isso vai ser metros por segundo vezes segundo, o que resulta em uma unidade de medida de metros. O que eu posso concluir? Se eu conseguir calcular a área desse gráfico, que é a região compreendida entre a função e o eixo x, nesse caso aqui seria um retângulo, é isso? Eu consigo calcular a distância que o corpo percorreu ao longo do tempo, beleza? Quem lembra das equaçõezinhas aí, inclusive, se a gente parar para pensar, quem lembra a equação de movimento uniforme, ele vai lembrar assim, Alexandre, eu aprendi que a distância percorrida por um corpo no movimento uniforme sempre vai ser igual à velocidade vezes o tempo. Se a gente parar para pensar, distância seria, nesse gráfico, o quê? A área do gráfico. A área desse gráfico, ela é um retângulo. Olha lá, ela é um retângulo. E áreas de retângulo são calculadas como? Base vezes altura, aonde a base ela vai ser o tempo e a altura vai ser a velocidade. Então, galera, as equações saíram dos gráficos. Nenhum gráfico sai da equação. A gente coleta informações sobre as grandezas e, a partir daí, a gente vai fazendo correlações e gerando equações a partir do comportamento dessas grandezas, tá? Então, é muito mais fácil a gente trabalhar com gráfico do que com equações. E detalhe, se a gente parar para pensar, o que eu preciso entender, de quais grandezas eu preciso compreender para que eu possa descrever o movimento? São basicamente 4. Quais? Velocidade, tempo
aceleração e a nossa distância. Então, o que eu posso concluir com isso? O gráfico de velocidade por tempo, pelo amor de Deus, vocês nunca mais esqueçam disso na vida de vocês, o gráfico de velocidade por tempo vai ser a nossa ferramenta principal nas análises quantitativas de cinemática. Falou em fazer conta? Tem que construir o gráfico de velocidade por tempo. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, ele me dá informação acerca de todas as grandezas, velocidade, tempo, aceleração, distância, e a nível de ensino médio, ele sempre vai gerar para mim gráficos lineares, funções de primeiro grau. E aí, calcular inclinação e área de gráficos de primeiro grau é fácil pra caramba, super simples, tá? Então, olhem com muito carinho os gráficos de velocidade por tempo, porque todo o exercício que a gente fizer, que for necessário fazer qualquer conta, antes de fazer a conta, nós vamos construir o gráfico de velocidade por tempo, para aí sim nós tirarmos as nossas conclusões acerca daquela questão, tá? Então, passando para movimentos uniformemente variáveis. Esses mesmos três gráficos que eu vou apresentar para vocês. Quais? Posição por tempo, aceleração por tempo e velocidade por tempo. Pensando no gráfico de velocidade por tempo, que foi o primeiro apresentado aqui, e ele é o nosso gráfico principal, cara, esse que é o nosso gráfico chave aqui, a gente sabe que o eixo Y, vou até colocar mais direto aqui, ele vai nos dar a velocidade, o eixo X, ele está nos dando o tempo, a inclinação, ela está nos dando velocidade sobre o tempo, né? Metros por segundo dividido por segundo, que é a aceleração, e a área do gráfico, ela está nos dando a distância, ok? Pensando nesse gráfico, a velocidade muda. Então, se a velocidade muda, ela não pode ser uma função constante, como foi em movimento uniforme. Ela não pode ser, porque a velocidade está variando. Como? Aumentando ou diminuindo, beleza? A velocidade vai estar aumentando ou diminuindo. Tá? Quando que a velocidade do corpo está... Quando que a velocidade do corpo vai estar aumentando? Quando a função estiver afastando do eixo X. Quando ela estiver aproximando do eixo X, em módulo, a velocidade está diminuindo. Então, vai ser um movimento retardado. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, esse movimento do primeiro gráfico da esquerda. Se eu pegar esse primeiro trecho, do tempo zero até T1, a velocidade em módulo está diminuindo. Então, esse movimento vai ser o quê? Retardado. Se eu pegar de T1 para frente, a velocidade vai estar aumentando, porque vai estar afastando do X. Aí aqui vai ter um movimento acelerado, ok? Se eu pegar aqui na outra função, olha lá, essa outra função, se eu pegar esse primeiro trecho de V0, do tempo 0 até T1, a velocidade está diminuindo em modo, está aproximando de zero, está aproximando do eixo X. Então, nesse trecho, o movimento vai ser retardado. E se eu pegar a partir de T1, a função está afastando do eixo X, e aí eu vou ter um movimento acelerado. Ok? Beleza? Quais outras informações que eu consigo ver? Que a inclinação desse gráfico, ela nos representa a aceleração. E essa inclinação é uma inclinação constante. Então, o que eu posso afirmar? Que nesse gráfico, a aceleração vai ser
constante. Então, existe uma aceleração e ela é constante. Então, o que eu posso afirmar? Que estes dois movimentos representados não são movimentos simplesmente variáveis, e sim uniformemente variáveis, em que se eu quiser calcular o valor da aceleração, eu calculo a inclinação. Beleza? E que a área do gráfico é a região compreendida entre a função e o eixo x. Olha que importante esse conceito, galera. É a região compreendida entre a função e o eixo x. Por que eu estou falando isso? Porque se eu for calcular a área, por exemplo, do gráfico, a distância percorrida no primeiro intervalo de tempo t1, eu vou calcular essa área aqui, ó, esse triângulo. A região compreendida entre a função e o eixo x, beleza? Se eu for calcular após T1, a área do gráfico seria a região compreendida entre a função e o eixo x, seria esse triângulo aqui, beleza? Mas é o gráfico mais completo que a gente tem, tá? Outro detalhe que a gente pode ver aqui, que é legal de vocês perceberem. A inclinação nesse primeiro gráfico, por exemplo, ela é uma inclinação crescente. Isso quer dizer que a aceleração ela é positiva. O que é aceleração positiva? Está relacionado com o sentido, tá? Com o sentido da aceleração, lembrando que ela é uma grandeza vetorial. Se a gente pegar nesse primeiro trecho até T1, a gente vai ver que a velocidade aqui, ela é negativa, porque ela está abaixo do eixo x. Ela é negativa. Enquanto depois de T1, a velocidade passou a ser positiva. Beleza? Aí o que eu posso concluir? Antes do trecho, antes de T1, a velocidade era negativa e a aceleração é positiva. Isso quer dizer que eles estão em sentidos contrários. O movimento ele é retardado. É mais uma forma de enxergar que é um movimento retardado. Se eu pegar acima, após T1, a velocidade é positiva, porque está acima do eixo x, e a aceleração também é positiva. Quer dizer que é um movimento acelerado, porque os dois estão no mesmo sentido. Por que eu estou mostrando isso? Porque vocês chegam com um vício, às vezes, de ensino médio, que fala assim, quando a aceleração é positiva, o movimento é acelerado. Beleza, nesse primeiro caso, sim. Agora vamos pensar no segundo caso. Se eu pegar este segundo caso aqui, ó, vou até limpar um pouco essa imagem para ficar mais claro para a gente. Vou dar uma limpadona. Se eu pegar este segundo gráfico, a inclinação aqui, ela é uma inclinação decrescente. O que eu posso concluir com isso? Que a aceleração deste corpo, ela vai ser negativa. Ou até, representando assim, né? Menor que zero. Vai ser negativa. E se a gente parar para pensar, antes de T1, a velocidade ela é positiva. Por que a velocidade é positiva? Porque a velocidade está representada no eixo y e acima do eixo x, o eixo y é positivo. E aqui, depois de T1, a velocidade ela é negativa. Se a gente parar para perguntar, eu pergunto para vocês, a aceleração aqui ela é negativa. A velocidade ela é positiva. O que isso quer dizer? Que a velocidade e a aceleração elas estão em sentidos opostos. Elas vão estar em sentidos opostos. Se a velocidade e a aceleração estão em sentidos opostos, esse primeiro trecho representa um movimento retardado. E o segundo trecho? A velocidade é negativa e a aceleração é negativa. Isso quer dizer que tanto a velocidade quanto a aceleração agora estão no mesmo sentido. E quem inverteu o sentido não foi a aceleração, foi a velocidade. E se eles estão no mesmo sentido, o movimento vai ser um movimento acelerado. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Que falar aceleração positiva
Movimento acelerado, aceleração negativa, movimento retardado. Não necessariamente. Beleza? Ok? Show de bola. Então, esse gráfico, galera, é o nosso principal gráfico. Vocês vão dormir hoje pensando no gráfico de velocidade por tempo. Pensando nos outros gráficos, eu tenho menos de um minuto aqui, vai ser o gráfico de posição por tempo e o gráfico de aceleração por tempo. Então, vou falar primeiro o gráfico de aceleração por tempo, depois eu mando outro link. No movimento uniformemente variável, a aceleração ela é constante. Então, vai ser uma função paralela ao eixo x. Beleza? Lembrando que o eixo y é a aceleração, o eixo x é o tempo, e a área desse gráfico, ele vai me mostrar a variação da velocidade. Então, neste caso, o gráfico, quando a aceleração, a função está sobre o eixo x, eu falo que a variação da velocidade é positiva. Então, foi um movimento acelerado. E se a inclinação